Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, do canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. Talvez você tenha pensado que eu não ia resolver com você a prova de matemática do concurso para o quadro auxiliar de oficiais de São Paulo. Pensou isso? Jamais vou abandonar vocês. Nós estamos aqui com vocês, há muitos anos. Então, estarei sempre aqui com vocês, sempre que possível, para ajudar vocês nessa aprovação. E, claro, quando tem a prova, a gente responde aqui no canal para te ajudar a visualizar o raciocínio das questões, né? Então, essa é a prova que aconteceu agora em 2022. Foi enviada para a gente pelo nosso amigo aqui da Central dos Números, que é o Silvio Lozano. Silvio, desde já, parabéns aí pela sua aprovação, que você tem uma carreira aí brilhante dentro da Polícia Militar de São Paulo. Fechado? Bora para as questões. No meu ponto de vista, prova com nível de dificuldade mais baixo, prova com nível de dificuldade relativamente fácil. Se comparar, por exemplo, com a prova de sargento, a prova de sargento teve um nível de dificuldade maior, né? Concorda? Concorda, discorda ou sem corda? Escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Vamos para as questões, 15 questões. Primeira questão de porcentagem. Essa primeira questão diz: conforme informações que constam do site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o número de procurados capturados em abril foi igual a 1.905 e em maio foi 2.292. Então, abril 1905, maio 2.292. Sendo assim, o número de procurados capturados no mês de maio em relação a abril. Então, abril é o seu ponto de referência. Sofreu um aumento. Assinale a alternativa que mais se aproxima do percentual de aumento do número de capturados. Se abril é seu ponto de referência, você quer a resposta em porcentagem, você vai dizer que o valor de abril corresponde a 100%. Então, coloca 1.905 corresponde a 100%, 2.292 corresponde a x%. Achando o valor de x, você vai ver quanto aumentou em relação a 100, ok? Como que você resolve a regra de 3? Multiplica como se fosse um x. 1.905 vezes x é igual a 2.292 vezes 100. O número para multiplicar por 100 só acrescentar 2 zeros. Então, você vai ficar com 1.905x igual a 229.200. Pega o 1.905 que está multiplicando, passa para o outro lado com operação invertida, vai passar dividindo. Então, você vai ter x igual a 229.200 dividido por 1.905. Ao fazer essa divisão, você vai chegar em 120,31, né? Então, olha só, era 100% em abril, passou para 120,31. Qual foi o aumento percentual? Aumentou 20,31%, ok? Então, 20,31. Qual a alternativa mais se aproxima de 20,31? É 20,5, né? Então, 20,31 está mais perto de 20,5 do que 20%, né? O 3 está mais perto do 5 do que do 0. Fechou? Então, essa é a resposta dessa questão. Questão de porcentagem, tranquilinha. Se você quiser treinar questões de porcentagem com nível de dificuldade maior, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora. Ó. Só questões de porcentagem para você. Vamos para a questão número 2. Ao se fazer uma estatística sobre as informações do número total de um total de 10 policiais que iniciaram o curso de formação, identificou-se, dentre outras medidas, que a média dos anos que esses policiais ingressaram na Polícia Militar é de 12 anos. Então, a média não a idade, né? A média do tempo de ingresso na polícia de 10 policiais era 12 anos. Ao final do curso, apenas um dos policiais não concluiu, sendo que ele tinha ingressado na instituição há 3 anos. A média dos anos que os policiais concluintes ingressaram na instituição dos que concluíram, né? Qual que era a média do tempo. Então, vamos lá, informações iniciais. A média inicial era 12 anos. Como você calcula a média inicial? Soma o tempo de ingresso dos 10 policiais, divide por 10, isso vai ser igual a 12. Então, se você somar o tempo de A, de B, de C, de D, de E, de E, de F, até de I, mais o tempo da pessoa que desistiu, que você sabe que era 3 anos. Então, esses aqui são os tempos. Vamos supor que A valia 10, B valia 20, aqui valia 10, 9, 8, enfim, quaisquer valores que você não sabe. Mas a pessoa que desistiu, você sabe quantos anos que ela tinha de ingresso, sabe que ela tinha 3 anos, né? Para a gente não repetir esse tanto de letra aqui, chamei essa soma de anos em x. Então,
como que eu vou calcular a média? Vou pegar a soma x mais o tempo da pessoa que desistiu, x mais 3. Então, aqui eu tenho a soma de todo mundo, a soma do tempo de ingresso na polícia de todas as 10 pessoas, dividido por 10. Essa média, então, soma dos termos dividido pelo número de termos, a média é igual a 12. Consigo calcular o valor de x, ou seja, a soma das outras idades? Consigo. Pego 10 que está dividindo, passa para cá multiplicando. 12 vezes 10, 120, né? Esse 3 positivo passa para cá negativo, 120 menos 3, 117. Então, a soma do tempo das 9 pessoas que concluíram o curso era 117, né? Como que você calcula a nova média? Pega essa soma das idades e divide pelo número de pessoas que concluíram. Se uma desistiu, eram 10, uma desistiu, sobraram 9. Então, a média vai ser 117 dividido por 9. Ok? 117 dividido por 9. 11 dividido por 9 vai dar 1. Né? 1 vezes 9, 9. Para 11 sobram 2. 2 com 7, 27. 27 dividido por 9 dá 3. Então, a média dos concluintes é de 13 anos. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Essa questão de média tinha um pouquinho mais de dificuldade, mas tem várias questões aqui no canal semelhantes a essa. Se você quiser ver, olha essa playlist aqui, ó, só com questões de média para você. No fim do vídeo, vou deixar para você o link com outras provas, né, do quadro auxiliar de oficiais que tem disponíveis aqui no canal. Combinado? Vamos para a questão número 3. Questão número 3 é a questão do like. Deixa o like aí no vídeo, já deixou? Ok. Eu tento te ajudar, então ajuda o nosso canal a crescer também, deixa o like, deixa o comentário, né? Se tiver uma dúvida, comenta, se não tiver dúvida, tiver com preguiça, deixa aquele ponto maroto, clica no ponto, deixa o seu comentário, assim a gente educa o algoritmo a gostar da gente, beleza? Uma empresa produz certo objeto ao custo unitário de R$ 25,00 e o vende ao preço de R$ 40,00. Mensalmente, independentemente da quantidade produzida e vendida, essa empresa tem um custo fixo de 23 mil. Beleza? Se vender, então olha só, se ela produzir um produto, ela vai pagar R$ 25,00 mais 23 mil. Se produzir 2 produtos, vai pagar 2 vezes 25, R$ 50,00 mais 23 mil. Entendeu? Então, 23 mil é fixo. Em determinado mês, pretende-se que a diferença é subtração, entre o valor que será obtido das vendas, e o valor referente ao custo total, produção mais custo fixo dos objetos produzidos e vendidos naquele mês, corresponde a um valor maior ou igual a 40% do custo total. Para tanto, devem ser produzidas e vendidas esse objeto quantas unidades. Então, bora lá. Sabe quantas unidades você quer produzir? Não. Então, chama o número de unidades que você vai produzir e vender de X. Produz e vende X unidades. Qual que vai ser o custo total dessas X unidades? O custo de uma unidade é 25. O custo de X unidades vai ser 25 vezes X. Então, vai ser 25 vezes X, 25X, mais o custo fixo, que é R$ 23.000. Quanto que ele vai obter com a venda, não é o lucro, né? Quanto que ele vai obter do total da venda? O preço é R$ 40,00 cada unidade, ele vai produzir X unidades, então ele vai obter 40 vezes X, certo? O problema é que aqui, ao subtrair 40x desse tanto aqui, 25x mais 23 mil, ao fazer essa subtração, o resultado dê maior ou igual a 40% disso aqui, né? Então, ó, a diferença corresponde a um valor maior ou igual a 40% do custo total. Então, escreve essa expressão, 40x menos o custo total, 25x mais 23 mil. Tenho que colocar entre parênteses? Tenho, porque a subtração tem que ser sobre o custo todo. O custo todo é 25x mais 23 mil. Se eu colocar o menos sem o parênteses, o menos vai estar só antes do 25x, né? E o menos tem que estar antes do 25x e do 23 mil. Então, por isso que eu coloco entre parênteses, ok? Essa subtração é igual a 40%. 40 dividido por 100 é 40%. Quer trabalhar com decimal? 0,4. 40% de vezes o custo total, 25x mais 23 mil, certinho? Coloquei a porcentagem aqui em fração para ficar fácil fazer essa conta. Você vai ver como vai ficar mais fácil. Primeiro aqui, ó, do lado de cá,
Esse menos está antes do 25x e do 23.000. Então, tudo que está aqui dentro tem que mudar de sinal. Vou ficar com 40x menos 25x menos 23.000. Isso vai ser igual a 40% vezes 25x. Posso simplificar, né? 25 eu posso dividir por 25, 100 eu posso dividir por 25. 25 dividido por 25 vai dar 1, então vou ter 1x. 100 dividido por 25 dá 4. 40 dividido por 4 dá 10. Então, vou ter 10 vezes 1x. 10 vezes 1x, 10x. Mais, simplifica aqui, ó, 40% vezes 23.000. Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros, vai sobrar 40 vezes 230. 4 vezes 230, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8. Com o que foi? 9. Tinha o zero do 40, coloco o zero aqui. Ok? Agora, tudo que tem x põe de um lado, tudo que não tem x põe do outro lado. Beleza? 40x menos 25x dá 15x. Esse 10x passa para cá com menos 10x, 15x menos 10x dá 5x, certo? Esse 23.000 negativo passa para cá positivo, 9.200 mais 23.000, 23.000 mais 7.000 dá 30.000, né? Então, 23 mais 7 é 30.000. Para 9.200, faltam 2.200. 30.000 mais 2.200 dá 32.200. Beleza? 5x igual a 32.200. Pego o 5 que está multiplicando, passo para cá dividindo. 32.200 dividido por 5 dá 6.440. Então, tinha que produzir e vender 6.440 unidades ou mais para ter esse valor, né, maior ou igual a 40% do custo total. Então, essa é a resposta dessa questão. Beleza? Bora para a próxima. Tá entendendo? Espero que sim, hein? Questão número 4, questão de semelhanças de triângulos. A figura representa parte da planta de um bairro planejado em que as ruas 1 e 2 são paralelas. Essa rua é paralela a essa. E a rua A forma um ângulo de 90 graus com a rua B. Rua B, rua A, ângulo de 90 graus. Sabendo que as extensões das ruas 1 e 2, essa e essa, são 1,5 km aqui e 2,75 km da rua 2. É correto afirmar que o trecho da rua B entre as ruas 1 e 2 tem extensão de quantos metros? Trecho da rua B está aqui, trecho entre a rua 1 e 2. Essa região a gente chama de X. Beleza? Então, você tem dois triângulos aqui, ó, esse triângulo menor e este triângulo maior. Esses triângulos compartilham esse ângulo de 90 graus e compartilham esse ângulo aqui, ó, porque essas duas retas são paralelas. Se elas são paralelas, esse ângulo é igual a esse, né? Duas retas paralelas cortando uma reta transversal formam ângulos semelhantes, ok? Se você tem dois triângulos com dois ângulos semelhantes, os triângulos são semelhantes. Então, usa a razão de semelhança. Você quer descobrir o valor de x. Você sabe essa medida, sabe essa medida e sabe essa medida. Ele quer a resposta em metros. Então, primeira coisa, usa a medida, todas as medidas em metros. 1,5 km é 1.500 metros. 2,75 km, 2.750 metros, né? Para passar de quilômetros para metros, basta multiplicar por 1.000, né? Porque 1 km é igual a 1.000 metros. Beleza? Então, vou ter 1.500, 2.750. Como que eu faço aqui a divisão? Posso pegar o lado do triângulo grande dividido pelo lado do triângulo pequeno, x mais 900, lado do triângulo grande, dividido por 900, lado do triângulo pequeno, x mais 900 dividido por 900, vai ser igual ao lado correspondente do triângulo grande, 2.750, dividido pelo lado correspondente do triângulo pequeno, 1.500, 2.750, dividido por 1.500. Certinho? Agora é só fazer continha. Pego 900, está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, vai ter x mais 900 igual a 2.750 vezes 900 dividido por 1.500. Posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Posso dividir o 9 e o 15 por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, vou ter x mais 900 igual a 2.750 vezes 3 dividido por 5. Esse número eu posso dividir por 5? Posso. 27 dividido por 5 dá 5, 5 vezes 5, 25, para 27 sobram 2, 2 com 5, 25, 25 dividido por 5 dá 5, então vou ter 55, 0 dividido por 5 dá 0, então vai dar 550 vezes 3, x mais 900 igual a 550 vezes 3, 3 vezes 550, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 5, 15, com que foi 16, 1.650, então
Esse 900 passa para cá como menos 900, x vai ser 1.650 menos 900, certo? 1.650 menos 900 vai dar 750, então x mede 750 metros, corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Para treinar questões semelhantes às questões dessa prova, veja aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, se você estiver acessando o computador, tem um botão escrito mostrar mais, a descrição do vídeo se abre. Se estiver acessando o celular, tem uma setinha, clica na setinha que a descrição se abre também, combinado? E aí você acessa aí os links com outras questões parecidas para você treinar. Vai ter uma questão de semelhança de triângulo aqui embaixo para você treinar, combinado? Vamos para a questão número 5. Em um batalhão, há 5 vagas lado a lado em linha reta para estacionarem aleatoriamente 5 viaturas, sendo uma delas a viatura do comando e a outra a viatura de prefixo final 9. O número de posições distintas para as viaturas estacionarem, de modo que as duas viaturas identificadas fiquem lado a lado, é igual a quanto? Então, questão de análise combinatória. Você tem 5 vagas e tem duas viaturas identificadas, a viatura de comando e a viatura de final 9. Certo? Essas viaturas aqui, essas duas, têm que ficar juntas. Então, se elas têm que ficar juntas, isso aqui vai funcionar como um elemento só, né? Então, você tem que organizar esse elemento com esse, com esse e com esse. Então, você vai ter 4 elementos no total, sendo que a ordem é importante. Quando a ordem importa, para organizar elementos e a ordem importa, você usa arranjo. Você vai organizar 4 elementos, esse elemento, esse e esse, de 4 em 4, né? Então, o conjunto CF9 é um elemento e sobram 3 viaturas. Então, 3 mais 1, 4. Arranjo de 4 em 4. Ok? Como você faz o arranjo? Arranjo é 4 fatorial dividido por 4 menos 4 fatorial. Então, você vai ter 4 fatorial dividido por 0 fatorial. Fatorial de 0 é 1, certo? Então, você vai ter só o fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Então, vai ser 24. Essa aí você vai nas respostas, não tem essa resposta. Por quê? Porque essas duas viaturas podem estar nessa posição, 24 F9, ou podem estar trocadas. Pode estar F9C, né? F9C. Se você tiver essa dupla na outra ordem, você vai ter mais 24 possibilidades de organizar. Então, 24 mais 24 dá 48 possibilidades. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Questão de análise combinatória, sei que vocês têm certo grau de dificuldade, mas essa aqui não era tão difícil, né? E dava para resolver aí sem usar a fórmula também. Vamos para a questão número 6. Questão de probabilidade fácil. Um grupo com 27 policiais é composto por sargentos e tenentes, dentre eles o sargento Dias e o tenente Guedes. Desse grupo, um sargento e um tenente serão escolhidos aleatoriamente para representarem o grupo, o grupo em um evento. Sabendo-se que o número de sargentos nesse grupo corresponde ao dobro do número de tenentes, então o número de sargentos é maior. Maior quanto? É o dobro de tenentes. Está comparando o número de sargentos com o número de tenentes, né? Sendo que o de sargentos é o dobro de tenentes. A probabilidade de serem escolhidos o sargento Dias e o tenente Guedes como representantes do grupo corresponde a qual? Bom, então, primeiro, quantos sargentos e quantos tenentes existem? Você sabe que o número de tenentes é x, então o número de sargentos vai ser o dobro, vai ser 2x. Ele está comparando os sargentos com os tenentes vão ser seu ponto de referência, chama o seu ponto de referência de x. O que não é o seu ponto de referência vai ser o dobro dele. Então, o dobro de x é 2x. Se você somar x mais 2x, isso vai dar 27. Então, x mais 2x, 3x. 3x é igual a 27. Né? X vai ser 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9. X é o número de tenentes. Então, existem 9 tenentes. E sargentos? 2 vezes x. 2 vezes 9. 2 vezes 9 dá 18 sargentos. Qual a chance de você escolher o sargento Dias entre esses 18 sargentos? É de 1 em 18, né? Só existe um sargento Dias. Então, você vai ter uma chance entre 18 sargentos. Qual a chance de você escolher o tenente Guedes entre os 9 tenentes? É de 1 em 9, ok? Então, você tem que calcular a chance desses dois eventos acontecerem ao mesmo tempo. Chance de escolher o sargento Dias e o tenente Guedes. Então, você vai ter 1 sobre 18, chance de escolher o sargento Dias entre os 18 sargentos, e vezes chance de escolher o tenente Guedes entre os 9 tenentes. Certinho? Para resolver isso aqui,
multiplica. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1 dá 1, 18 vezes 9 dá 162. Então, a probabilidade disso acontecer é de 1 em 162 possibilidades. Certinho? Pronto para a próxima? Bora para a questão número 7. Questão de conjunto, com um enunciado grande e alternativas grandes. Um grupo de 50 pessoas participará de uma reunião. Para tanto, o secretário do grupo criou uma enquete perguntando qual é o melhor dia para agendar essa reunião, quinta ou sexta. Nessa enquete, houve participante que indicou apenas um dia. Houve participante que indicou ambos os dias e também houve quem indicou nenhum desses dias. Sabendo-se que quinta-feira foi indicada por 24 participantes, sexta-feira foi indicada por 36 participantes e que 5 participantes do grupo indicaram nenhum desses 2 dias, é correto afirmar que o número de participantes que indicaram, aí ele faz uma série de afirmações. Então você tem 2 conjuntos, conjunto das pessoas que escolheram a quinta-feira, conjunto das pessoas que escolheram a sexta-feira. Tem pessoas que escolheram os 2 dias, tem pessoas que não escolheram nenhum dos 2 dias, certo? Você sabe que dentro de quinta tem 24 pessoas, dentro de sexta tem 36 pessoas, mas você não sabe quantas pessoas escolheram os 2 dias, então chama as pessoas que escolheram os 2 dias de X. Tem X pessoas aqui. Dentro de quinta todo tem 24 participantes. Desses 24 dentro do conjunto vermelho, X já estão aqui. Então, quantos vão ter escolhido só a quinta? Vão ser 24 menos esse X, certo? 24 menos X. Dentro de sexta toda tem 36 pessoas, só que X já estão aqui. Então, aqui vai ter, escolheram só sexta, 36 menos X. 5 pessoas não escolheram nem quinta nem sexta, né? Se você somar todo mundo, isso vai dar 50 pessoas. Então, soma 24 menos X, mais 36 menos X, mais 5 é igual a 50. Menos X mais X dá 0, né? Então, aqui vai sobrar menos x. Passa esse menos x para cá para ele ficar positivo. Então, vai ficar com mais x, certo? Aqui você vai ter 24 mais 36 dá 60, né? 60 mais 5, 65. Esse 50 positivo passa para cá negativo. 65 menos 50 vai ser igual a x. 65 menos 50 dá 15. Então, x é igual a 15. 15 pessoas escolheram ambos os dias. Quantas pessoas escolheram só a quinta? 24 menos 15. 24 menos x, 24 menos 15. 24 menos 15 dá 9. Quantas pessoas escolheram só a sexta? 36 menos 15. 36 menos 15 dá 21. Certinho? Sabendo aqui que você tem 9, 15, 21 e 5, você consegue resolver aqui as questões. As pessoas que escolheram ambos os dias, 15, é maior que o número de pessoas que escolheram sexta? Não. 15 é menor que 21. Errado. Escolheram ambos os dias. 15 é menor que o número que escolheram quinta? Não, 15 é maior que 9. Ambos os dias, 15. 15 é 7 unidades maior que as pessoas que escolheram nenhum dos 2 dias? 7 mais 5, 12. 15 é 12? Não. Apenas quinta, 9. 9 é 4 unidades maior que os participantes que indicaram nenhum dos 2 dias? 4 mais 5 dá 9. 9 é 9? Sim. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Então, era uma questão de conjuntos que ainda tinha interpretação de texto. Essa talvez tenha sido uma das questões mais difíceis dessa prova, no meu ponto de vista. Vamos para a questão número 8. Questão de interpretação de gráfico com momento para você se inscrever. Então, dá um respiro aí, se inscreve no canal se você não está inscrito ou inscrita. Muita gente que assiste a gente não está inscrito. Acredita nisso? Um absurdo, né? Se você é uma dessas pessoas, se inscreva aqui na Central dos Números para fazer um canal de educação alcançar 100 mil inscritos. Um país só modifica, você só progride com educação. Beleza? Então, estou te ajudando. Ajuda a gente a crescer também. Fechou? No gráfico a seguir são representados alguns dados disponibilizados no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo referente aos meses de agosto a novembro de 2021. Então, observe esse gráfico. Você tem duas curvas. Uma preta que indica as pessoas presas em flagrante. Uma pontilhada que indica o número de armas recuperadas. Ele tem dois eixos. Do lado esquerdo, você vai ver número de pessoas presas em flagrante. São números grandes, ó, vai de 5.800 a 7.400. Então, quando você analisar a linha preta, você tem que analisar aqui o lado
esquerdo, ok? E a linha tracejada? Tá aqui, ó, número de armas recuperadas. Os números são menores, vão de 0 a 800. A linha tracejada, quando você olhar qualquer ponto da linha tracejada, você tem que olhar aqui do lado direito, tá bom? Com base na análise das informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa que contém uma afirmação verdadeira. Então, primeiro ponto, observa aqui, as pessoas presas em flagrante, o número é muito maior do que as armas recuperadas. Em agosto está aqui, esses dois pontos. A diferença entre o número de pessoas presas em flagrante e o número de armas recuperadas foi de aproximadamente 350. Então, se você subtrair esse ponto, 7.000 e pouco, menos esse ponto, linha tracejada, olha do lado de cá. Então, 7.000 e pouco menos 500 e pouco, 7.000 menos 500 não vai dar 350 nunca, não precisa nem fazer, né? Vai dar um número próximo de 7.000, né? De 6.000, 7.000. Em setembro aqui, ó, o número de armas recuperadas foi maior que o número de pessoas presas em flagrante? Não. Esse número aqui de armas recuperadas está em torno de 650. Isso é muito menor do que 6.000 e tanto. Fechou? Em outubro, para cada 10 armas recuperadas, aproximadamente 13 pessoas foram presas em flagrante. Isso é verdadeiro? Então ele está falando que se você recuperou 10 armas, prendeu 13 pessoas. Em outubro, quantas armas foram recuperadas? Cadê? Então, outubro está aqui, armas recuperadas 500. Aqui ele comparou 10 para 13. Para fazer 500, ele multiplicou o 10 por quanto? Multiplicou o 10 por 50, né? 10 vezes 50 dá 500. Então, quando você multiplicar o número de armas 13 por 50, tem que dar aqui um número próximo a esse. Tem que dar aqui um número entre 7.000 e 7.200. Então, faz 13 vezes 50. 13 vezes 50 dá 650. Está errado, né? Então, está bem longe um número do outro. Em novembro, então, entendeu? Ele comparou 10 armas para 13 pessoas. Para cada 10, 13. Para 500, X. Né? Pode fazer uma regra de 3. Né? Então, 10 está para 13, 500 está para X. Você vai chegar em X igual a 650. Em novembro, cadê? Novembro. Aqui. Então, pessoas, armas. O número de pessoas presas. Pessoas presas. Um número aqui próximo a 6.400, né? Correspondeu a aproximadamente 12 vezes o número de armas recuperadas. Armas recuperadas, 500. Aqui está indo de 20 em 20, 520, 540, 560, 580, 600, né? Então, o número de armas recuperadas em novembro está um número aqui 500, próximo de 540, né? Mais ou menos. Então, multiplica 540 por 12. 12 vezes 540, 6.480. Esse número, 6.480, é sim um número perto aqui de 6.400. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Outra questão difícil, né? Não por ter que pensar muito, fazer conta, né? Não é esse nível de dificuldade. É questão de atenção mesmo. Para cada linha, você tem que olhar um dos lados do eixo do gráfico. Por isso, aumenta o grau de dificuldade da questão. Certo? Agora a gente vai para a questão, concorda? Concorda, discorda, concorda? No meu ponto de vista, é difícil. Você tem que olhar a linha preta de um lado, a linha tracejada do outro, né? Então, isso aumenta a chance de você errar. Vamos para a questão número 9, questão do hexágono. Uma grande praça plana em formato de hexágono. O hexágono tem 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regular tem lados medindo 15. Então, cada lado do hexágono mede 15. Em linha reta, partindo-se do ponto central dessa praça, chegando-se ao ponto médio de um dos lados, caminha-se aproximadamente 13 metros. Sendo assim, a área da praça é qual? Então, ele diz que o lado mede 15. Se você vier do centro até o ponto médio, você vai caminhar 13. Né? E quer saber a área do hexágono. Se desenhar um triângulo aqui, ó, você vai ter um triângulo com a base e com a altura. Então, você consegue calcular a área de um triângulo. Você concorda que o hexágono tem 6 triângulos igual a esse? Traça um aqui, 2 triângulos. Outro aqui, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, calcula a área desse triângulo e multiplica por 6 para calcular a área da praça. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. 15 vezes 13, dividido por 2. 15 vezes 13, 195. Faz essa conta. 15 vezes 10 mais 3. 10 vezes 15, 150. 3 vezes 15, 45. 150 mais 45, 195.
Então, a área do triângulo é 195 dividido por 2. Não vou fazer a divisão por quê? Porque eu tenho que multiplicar essa área por 6, porque tem 6 triângulos aqui dentro, né? Então, esse número vezes 6, 6 vezes 195 dividido por 2, posso simplificar. 6 dividido por 2 dá 3. Então, vou ter 3 vezes 195. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 9, 27, como que foi 28, vão 2. 3 vezes 1, 3. Vão 2 que foram 5. 585 metros quadrados, corre para o abraço. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Então, questão aí de área de figuras planas, questão tranquilinha, concorda? Bora para a questão número 10. Questão número 10, questão de raciocínio lógico, questão de sequência, né? Então, a partir de agora, a gente começa as questões de raciocínio lógico. Na sequência numérica finita 1, 3, 6, 10, 15, 55, há uma única regularidade. A soma dos elementos dessa sequência é igual a quanto? Questão de sequência, sim, você tem a sequência. Qual é o segredo para descobrir o padrão dessa sequência? Não tem segredo. O segredo é analisar os elementos entre si, usando as operações matemáticas básicas normalmente para descobrir o padrão. Então, trabalha com a soma, com a subtração, com a divisão, com a multiplicação, com a potenciação, radiciação, né? Para descobrir o padrão. Normalmente, você consegue descobrir o padrão assim, olhando os números, ok? Então, o que aconteceu do 1 em direção ao 3? Aumentou 2 unidades, né? 1 mais 2 dá 3. O que aconteceu do 3 para o 6? Aumentou 3 unidades. 3 mais 3 dá 6. O que aconteceu do 6 para o 10? Aumentou 4 unidades. O que aconteceu do 10 para o 15? Aumentou 5 unidades. Então, qual que é o padrão da sequência? A cada termo está aumentando uma unidade aqui embaixo, né? 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, o próximo termo vai aumentar 6. 15 mais 6, 21. Próximo vai aumentar 7. 21 mais 7, 28. Próximo vai aumentar 8. 28 mais 8, 36. Próximo vai aumentar 9. 36 mais 9, 45. O próximo vai aumentar 10. 45 mais 10, 55. Chegou lá no fim da sequência. Então, ele quer a soma dos elementos. Então, você tem que somar todos esses números. Ao fazer essa soma, você vai chegar em 220. Então, 220, só somar esses números aqui, ó. Pode somar tudo, vai dar 220, beleza? Ao somar, você chega em 220 e aí, essa é a resposta da questão, certinho? Bora para a questão número 11. Questão número 11, questão de decoreba. Quantas linhas tem uma tabela verdade? Necessita-se construir a tabela verdade de uma proposição composta por 5 proposições simples. O número total das possíveis combinações das proposições simples que correspondem às linhas dessa tabela, excluídas as linhas de cabeçalho, é igual a quanto? Então, quantas linhas tem uma tabela verdade com 5 proposições? Você tinha que saber, tinha que decorar que o número de linhas de uma tabela verdade é calculado por 2 elevado a n, sendo n o número de proposições simples. Só isso. Então, o número de linhas vai ser 2 elevado a 5. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então, 32 linhas é a resposta dessa questão. Só isso. Fechou? Vamos para a questão 12 agora. Agora a gente começa as questões que falam que você precisa se inscrever na Central dos Números se ainda não se inscreveu. Por quê? A gente começa questões cujas aulas estão disponíveis aqui no canal. Nesse link, ó, aulas de raciocínio lógico, você encontra todas as aulas necessárias para resolver esse tipo de questão aqui em 10 segundos. Quer apostar? Corre lá nas aulas, veja as aulas e depois comenta nos vídeos se você curtiu ou não as aulas, se elas vão te ajudar ou não. Eu garanto que as aulas vão te ajudar a resolver esse tipo de questão, assim, de um modo muito mais prático, muito mais rápido. Combinado? A cenário alternativa contém uma negação lógica para a proposição Carla não é policial e Rogério é policial civil. Carla não é policial militar e Rogério é policial civil. Para negar o E, negação da conjunção. Você aprendeu lá em uma das aulas. Nega tudo, troca o E por 1. Para negar o E, nega tudo, troca o E por 1. Então, nega a primeira parte, troca o E por O, nega a segunda parte. Como que a gente nega Carla não é policial militar? Basta a gente tirar o não. A gente vai falar Carla é policial militar. Então, quando você tem uma proposição com não, para negar, tira o não. Carla é policial militar. Troca o E por O, nega Rogério é policial civil. Fala Rogério não é policial civil. Ok? Então, a sua resposta vai ter essas frases nessa ordem ou não. Quando você olha as alternativas, você escolhe a letra B. Rogério não é policial civil. Rogério não é policial civil. Ou Carla é policial militar. Carla é policial militar. Fechou?
Essa, então, é a resposta dessa questão. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Vamos para a questão número 13. Estamos acabando. Sabendo que é falsa a proposição. Então, está falando que o se, então, é falso. Se Ana está fazendo essa prova, então Roberto não está fazendo ela. Fazendo ela é feio, né? Acho que não existe isso. Professores de português, existe? A gente pode falar, Roberto não está fazendo ela? Achei estranho. É correto afirmar o quê? Então, essa proposição é falsa. O se, então, você viu lá na aula de tabela verdade. O se, então, só existe um caso falso. É o caso da Vera Fischer. Ou seja, a parte do se é verdadeira, a parte do então é falsa. E aí o resultado vai dar falso. Então, você sabe que Ana está fazendo a prova é verdadeiro, Roberto não está fazendo a prova é falso. Certinho? Sabendo desses valores, olha as alternativas. Ana e Roberto estão fazendo essa prova. Ana está fazendo a prova? Sim, verdade. Roberto está fazendo a prova? Também é verdade. Roberto não está fazendo é falso. Logo, Roberto está fazendo é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Então, essa é a resposta dessa questão. Só isso. As outras vão estar falsas, beleza? Então, você tem Ana está fazendo a prova verdadeiro e no E você precisa ter 2 vezes para o resultado servir. Roberto está fazendo a prova. Roberto não está fazendo é falso. Ele está fazendo é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. As outras estão erradas. Fechou? Bora para a questão número 14. Um equivalente para condicional. Se André concluiu o curso, então ele é auxiliar de oficial. É a proposição. Equivalente da condicional. Tem aula lá na playlist? Tem aula na playlist. Não confie em mim? Assista às aulas. Tem aula. Tem 2 casos de equivalente da condicional, né? Então, um dos casos é voltar negando tudo. O que é voltar? Ler do então em direção ao se, negando tudo. Então, você vai falar, se ele não é auxiliar de oficial, se o André não é auxiliar de oficial, se André não é auxiliar de oficial, então ele não concluiu o curso, né? Então, leia de trás para frente, negando as 2 proposições. Antes falava que ele era auxiliar, agora ele não vai ser. Falava que ele tinha concluído, agora ele não vai concluir. Então, ele não concluiu o curso. Essa é a resposta à questão. Se André não é auxiliar de oficial, então ele não concluiu o curso, né? Se André não é auxiliar de oficial, então ele não concluiu o curso. Fechou? E agora a gente vai para a última questão de raciocínio lógico. Né? Se Carmen é funcionária pública ou Ana é assalariada, então Edmilson é autônomo. Sabendo que Carmen é funcionária pública e Ricardo é empresário. Conclui-se corretamente o quê? Então, você sabe que isso aqui é verdade. Você sabe que Carmen é funcionária pública, é verdade. E Ricardo é empresário, é verdade, né? Verdade com verdade, dá verdade, no E, ok? Sabendo esses valores, olha a frase anterior. Carmen é funcionária pública. Carmen é funcionária pública, é verdadeiro, né? Então, se Carmen é funcionária pública, é verdade. Ou, Ana é assalariada. A gente tem alguma informação da Ana? Não, né? Então, em relação a Ana, isso pode ser verdadeiro ou falso. Só que aqui você tem o ou. Então, no ou, basta você ter um verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Então, essa parte do se vai ser verdadeira com certeza, né? Se o se é verdadeiro para o resultado da verdadeiro, a parte do então necessariamente tem que ser falsa, tem que ser verdadeira, desculpa. A parte do então tem que ser necessariamente verdadeira, porque se for falso, você vai ter Vera Fischer. Vera Fischer dá falso, né? Vera Fischer dá falso. Então, para o resultado ser verdadeiro, o Edmilson é autônomo, que é a parte do então, tem que ser verdadeiro. Beleza? Por quê? Porque o se já vai ser verdadeiro, porque dentro do se tem o ou, e no ou basta um V para ser V. Certinho? Descobriu os valores lógicos, só não sabe o valor lógico da Ana. Então, tudo que tiver a Ana, você não sabe se é verdade ou falsidade. Ana é assalariada? Não sei. Ana não é assalariada? Não sei. Tá bom? Não sei. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Ricardo, se Ricardo é empresário, então Ana é assalariada. Ricardo é empresário? Cadê o Ricardo? Empresário. Verdadeiro. Então Ana é assalariada? Não sei. No se, então,
Se aqui for falso, o resultado vai dar falso. Então, se eu não sei se aqui é verdadeiro ou falso, eu não posso marcar essa como resposta. Beleza? Se Ana é assalariada, sabe o resultado? Não, não sabe. Então, Edmilson não é autônomo. Cadê o Edmilson? O Edmilson é autônomo verdadeiro, aqui é falso. Se Ana é assalariada for verdadeiro, a gente vai ter Vera Fischer. Vera Fischer no sim, então, tá falso. Então, essa não pode ser a resposta da questão. Não sei qual é o valor lógico dessa afirmação. Ana não é assalariada. Não sei. Não sei nada sobre a Ana. Ou, no ou basta ter um V para o resultado ser V. Edmilson é autônomo? Cadê? Edmilson é autônomo. Verdadeiro, né? Então, no ou basta um V para o resultado ser V. Então, essa sim é a resposta da questão. Não dependo aqui do valor lógico da Ana para saber se essa afirmação vai ser verdadeira, né? Só de ter um V, o resultado é V. Certinho? Assim a gente termina as questões dessa prova. Se você quiser estudar mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. E claro, quem não se inscreveu no Central dos Números, se inscreve, deixa o like no vídeo. Bora compartilhar esse vídeo aí com os colegas da corporação. Fechou? Mas estamos às ordens. Bons estudos e até a próxima.